Olá, Psix, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui rapidinho, sem muita produção, porque eu quero comentar a onda do momento, que é a série Quem Matou Sarah. Quem Matou Sarah, a gente tem diversos personagens com muitos transtornos, e eu acho bacana a gente comentar sobre isso. Então, a gente tem aí 4 personagens, né, que demonstram um tipo de transtorno, e que a gente pode comentar, inclusive a Sarah. Então, nós vamos começar aí, nós temos o César, a Mariana, a mulher do César, o Sérgio, que é o sócio do César, e a própria Sarah. Começar pelo César, que ele tem todas as características do DSM, que é o narcisismo. Então, ele é narcisista, né? Dá para observar exatamente as características nele. Então, ele tem aquele exagero de importância, ele é muito importante, ele acha que o cassino dele é o mais importante, ele é o empresário mais importante que existe, né? Que as pessoas invejam ele do poder do que ele é, né? Com isso ele causa humilhação ao filho, que ele é meio homofóbico, então ele humilha o filho, como esse grau de importância traz a humilhação, como Rodolfo, que é um incompetente, né? Porque ele se acha muito autoritário, o melhor de tudo que ele faz, e aí ele sente essa necessidade de admiração pelas pessoas. Então você vê lá na série o cassino, as festas, tem que ser tudo muito perfeito, né? E ele se sente o astro do momento, ele tem essa necessidade de admiração excessiva, né? Demonstra que ele é totalmente incompreensível ao sentimento das pessoas, alheio, é importante só ele, né? A gente pode dizer um egoísmo, só ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser um ser superior, o poder dele, e ele tem devido a essa grande necessidade de ser o melhor para todos, ele demonstra em uma cena onde a filha dele fala que não quer mais falar com ele, né? A filha detona ele e tira aquela superioridade dele. Então, é muito chocante essa cena, quando a filha fala isso pra ele. Então, naquele momento, ele expressa um pouco de sentimento, porque ele tá sendo negado, né? Ele tá sendo rejeitado do que ele acha, de tudo que ele acha que ele é, de uma pessoa importante, que é a filha dele. Então, assim, ele tem todos os pontos e todas as características de um narcisista. Inclusive, em relação às mulheres, né, o que ele tem lá, as mulheres, ele não liga para o tráfico de mulheres, ele não tem um pouco de sensibilidade sobre isso. Então, ele tem todas as características de um narcisista. No segundo caso, a gente tem a mulher dele, que é a Mariana. A gente não tem muitos detalhes das características dela, mas um pouco das características que a gente tem, a gente pode falar que ela tem um transtorno de borderline, né? Que enquadra, primeiramente, que mostra muito na série, que é a automutilação, né? Aquela corrente que ela coloca na perna e aperta. Isso as pessoas utilizam muito como punição, né? Quando a pessoa tá se sentindo errada, com um sentimento errado, com culpa, automutila como se fosse uma punição, e aquela dor alivia aquilo que ela tá sentindo. Então você vê constantemente ela usando aquele tipo de corrente no corpo que a machuca, que causa dor, né? Ela tem um desespero absurdo de abandono, de rejeição. Então você vê ela sempre ali de uma maneira com muito medo, né? Em relação ao marido, aos filhos, de não ser abandonada. Ela tem um medo intenso sobre isso, né? Ela tem relacionamentos estáveis, então você vê ela com os amigos, com o próprio herói, que a gente não tem uma definição do relacionamento dela com o herói, que ela pegou para criar, mas no meio da série dá intuito que ela tem alguma relação a mais com o herói, né? Então ela tem esse relacionamento meio instável. A insegurança dela, né? Ela demonstra muita insegurança nas coisas dela, do que ela faz, então essa insegurança leva ao medo de ser abandonada, de ser rejeitada, e os comportamentos impulsivos dela, né, quanto à medicação, quanto à bebida, são a impulsividade, né, da Mariana. São esses poucos detalhes, mas que já dá para perceber que são as características de quem tem um transtorno de borderline. O Sérgio, que é o sócio lá do César, ele tem uma característica muito grande, né? Primeiramente, a gente pode ver que ele tem um certo tipo de toque. Então, um toque, porque ele tem, você vê na casa dele, nos lugares, ele tem vários relógios, como se ele tivesse um toque de ficar vendo a hora a todo momento, ou alguma coisa do tipo. Ele tem a necessidade de ter vários relógios.
E então também ele tem aquela ritual dele, que ele abre as caixinhas das escovas de dentes, todas bonitinhas, embaladinhas. Parece que é sempre no mesmo jeito, no mesmo. Então é a impressão de toque que ele dá. E claramente, me parece aí que ele tem um transtorno de personalidade antissocial, né? Que se caracteriza pelos vários motivos que ele se dá com aquela parte relacionada ao tráfico de mulheres. Então, ele usa agressividade, né? Ele machuca com as mulheres, com um tipo de sadismo sexual. Ele não tem medo do que ele faz, não tem medo de ser pego, não tem medo de nada, ele não tem esse tipo de medo. Ele usa de mentiras e trapaças e o que for para ser beneficiado, né? Ele não sente remorso, ou seja, ele não tem sentimento algum, né? E ele acaba até matando essas mulheres depois de torturar e estuprar, né? Ele acaba matando. Então ele tem isso, e tudo isso que ele faz dá para ele o prazer, né? É um prazer fazer aquilo. Então, isso caracteriza o transtorno de personalidade antissocial. Agora, quanto a Sarah, nossa personagem aí, principal personagem da série, né? A Sarah já é uma incógnita, porque a gente vai descobrindo aos poucos sobre o que ela é, né? Principalmente na segunda temporada. E uma coisa que nos chama muita atenção na segunda temporada, que mostra que ela tem algum tipo de transtorno, a agressividade com a mãe, e aí dá o laudo do psiquiatra dela como esquizofrenia, né? Um dos laudos foi esquizofrenia. Não concordo com o laudo de esquizofrenia. A esquizofrenia possui alucinações, delírios, falas desorganizadas, então ela não demonstra esse tipo de característica. Acho até que é um laudo falso, né? Um tipo de complô que eles estão fazendo sobre a Sarah, mas que sim, ela tem um transtorno, e pode ser que tenha um transtorno de sociopatia, né? Ou psicopatia, que eles caracterizam que seja herança do pai, porém também não temos nenhuma característica do pai. Ele tá lá internado numa clínica, ele parece meio desorientado, e a cena final que ele vai atrás da Sarah, pede dinheiro e acaba sendo morto pelo César, né? Então a gente não tem também um quadro clínico exato do pai, mas que ele tinha algum tipo de transtorno e é hereditário para Sarah. Então o diagnóstico da Sarah tá muito no ar, a gente não descobriu ainda. Digamos que ela pode até estar viva, né, em referente a tudo isso, a essa história toda, e a gente não consegue, mas a esquizofrenia a gente tira de fator da listagem, porque realmente ela ali não demonstra ter, até agora na série, nenhum tipo da característica do DSM de esquizofrenia. Então vamos aguardar aí as próximas temporadas para a gente tentar identificar melhor quem era Sarah e quem matou Sarah, se é que ela tá morta também. É isso.